¿Y usted? Bien también, muchas gracias. Buenas tardes, Tania. Entonces, vamos. Chicos, entonces empezando por la 56, tenemos un texto que habla un poquito sobre comercio justo. ¿Alguien ya escuchó esta expresión de comercio justo alguna vez en la vida? No, ¿No? No, no No. escuchó, no. Es que algo aquí para nosotros en Brasil no es tan frecuente, pero vamos a conocer un poquito. Hoy necesito de 6 voluntarios para a leitura. Quem quer? yo, Yo, Deixa eu ver. Amanda Yo Beatriz, también. Yo también, profe. Vitor, yo también. Tamires, Maria Luísa. Mais 2. Yo, Vitor está aqui. Ó, tenho Amanda Beatriz, Vitor, Tamires, Maria Luísa. Mais 2 que podem ajudar a profe. Tânia, Tânia, muitas graças, Tânia. ¿Dónde está Levi? Levi sempre quer. Chegou. Espera, profe. Entonces, Beatriz Ellen. Muchas gracias. Entonces, dividindo aqui, o primeiro párrafo queda com Amanda Beatriz. Este aqui inicia em 1964. Em seguida, viene a mediados, vai quedar com Vitor. Depois, segundo informe, quedará com Tamires. Siguiendo, mais de la mitad, Maria Luisa. Por lo tanto, vai ser de Tânia. E el comercio justo con Beatriz. Entonces, puede empezar, Amanda. nacimiento del comercio justo. En 1964, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo realizó su primera reunión bajo el tema Comercio no ayuda. En ella se definieron una serie de propuestas a favor de a Nuevas. favor de nuevas relaciones entre los países ricos y los empobrecidos. Dentro de este contexto surgió el movimiento del comercio justo. Isso, muchas gracias. E agora sigue Vitor. A med... Solo un rato. Vale. A mediados de los 60, algunas organizaciones de lo apoyo de los países de sur comenzaron a importar productos de artesanía para venderlos en Europa por catálogo o a través de grupos de solidariedad, pero hasta 1969 no se Abrió. abrió la primera tienda de comercio justo, concretamente en Holanda. En España, las dos primeras tiendas se abrieron en 1986, una en Andalucía y otra en País de Basco. Esto. Muy bien, muchas gracias. Ahora Tamires. Sí. Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 80% de los intercambios comerciales mundiales se realiza entre países del norte. Un 4% es comercio sur-sur y el resto corresponde al comercio norte-sur. Isso, muchas gracias. Ahora María Luisa. Más de la mitad de los ingresos por exportación de la mayoría de países africanos y de América Latina depende de las materias primas. Esto tiene graves consecuencias
la exportación de los trabajadores, la degradación del medio ambiente. Eso, muchas gracias. Tania. Sí. Por lo tanto, el sistema comercial actual no sirve. Es necesaria una nueva visión responsable y sostenible del comercio. El comercio, el comercio justo es una alternativa al comercio tradicional, en la que comercio y producción están al servicio de las personas, hace posible el desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas del planeta y introduce valores éticos, tanto sociales como ecológicos, en contraposición al comercio tradicional en el que priman los criterios puramente económicos. Muy bien, muchas gracias, Tania. Y ahora, para cerrar, Beatriz. El comercio justo se establece sobre unas bases de igualdad y transparencia en las relaciones de trabajo, que permiten mejorar las condiciones de vida de los productores en los países del sur y garantizar a los consumidores del norte que los productos que compran han sido elaborados en condiciones de dignidad. La actividad de los productores siempre es sostenible en su ámbito económico, medioambiental y social. Muchas gracias. Gente, mirando así, están todos con lectura muy buenas. Entonces, felicitaciones. Están todos leyendo bien. Casi no tuve que hacer ninguna interferencia. Entonces, mejoraron bastante. Habla para Edilene que estoy felicitándola, que está haciendo un buen trabajo. Los que leyeron después, João, me olvidé quién fue. Fue Levi. Estamos haciendo la página 56 y 57 del libro morado. Entonces, aquellas páginas que envié en WhatsApp y en Google Classroom la semana anterior. Y perdona por tener respondido con letra mayúscula, ahora que reparé que estaba con la fijación del teclado activada y no había visto. Activé en la clase anterior y me olvidé, se me pasó. Yo no estaba gritando, que a veces cuando escribimos toda mayúscula parece que es grito, ¿no? Entonces, perdón, pasó sin percibir. Gente, entonces comercio justo aquí es un movimiento, ¿no? Que hace tiempo que existe principalmente ali en Europa, un movimiento, y empezó, habló aquí en 1969 en Holanda, y aquí se hace los intercambios así comerciales, principalmente visando los que tienen menos posibilidades económicas para ver si hay una ayuda en esta relación, ¿no? Queria saber se têm alguma dúvida do vocabulário, se ha passado alguma palavra assim que não compreenderam. Não? Dê uma mirada. Mediados. Qual, Vitor? Mediados. Mediados seria em mediados, como poderia dizer em português? Aproximadamente, ao redor, seria algo assim, próximo dessas ideias de... Meados? Meados, isso. Gracias. Por nada. Mais alguma palavra? Vou passar, então, para o exercício. Aí, quando vamos buscando aqui as justificativas, pode ser que encontremos alguma palavra, aí abrem para o profe, não quedem com a dúvida. Temos aqui verdadeiro e falso, aí já somos um 4A, vamos justificar também as falsas. O livro já deu a primeira respondida, que o comércio justo é um movimento que surgiu em 1964 como alternativa às relações comerciais entre os países de norte e sul, falou que é verdadeira. Agora, a segunda. Em los anos 60, se começaram a vender produtos industriais procedentes do sul.
¿Esta es verdadera o es falsa? Dê uma mirada aí para ajudar a profe. Falsa. E por quê? Empezaram a importar. Uhum. Empezaram a importar e não a vender. Então, seria essa uma das justificativas. Tem uma outra justificativa também. Alguém encontra uma outra coisa que está incorreta aqui nesta frase? Aqui, mira. Em vez de industriales, eram produtos de artesanias. Artesanales, ¿no? Isso, produtos artesanales de artesanías. Entonces, es falso por estos dos motivos. Perfecto. Ahora vamos a la próxima. Fueron los países del este los primeros a inaugurar las primeras tiendas de comercio justo. Essa aqui tendrá a ver um pouquinho com geografia. Então, os que les gustam geografia podem ajudar em esta questão. ¿Fuera el de sur? Falso. É falso. Qual é o país que começou? Quem recuerda? Holanda, não foi? Então, neste caso, não é um país del este. Então, por isso é falsa. Agora, 20 anos depois, surgiram as primeiras tiendas de Espanha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Esta é verdadeira. E 16% de los intercambios comerciales se realizan entre los países ricos y los empobrecidos. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Es verdadero. Perfecto. Verdadera para esta. Ahora, número 6. La economía de los países pobres se basa en la exportación de materias primas. Pueden pensar com calma. ¿Verdadero, profe? Es verdadera. Que os países mais empobrecidos oferecem essa matéria-prima e depois que os países mais ricos que vão a transformá-los em los produtos para vendê-los novamente a los pobres, não? Então seria isso, verdadeira. Agora, Nosotros, nuestro país es así. Sí. Assim, E- como Brasil, Sí, matéria-prima. pa- como Brasil é assim. E principalmente China, não? Eu vejo assim, produtos que são montados em outros países, têm peças que são enviadas por China. Então, nem dá para falar assim, este aqui é um produto de qualidade porque é de Estados Unidos. De China não é bueno, pero depois vai ver, as peças todas são de China. Então, são buenas também, não é? Agora, o comércio justo se basa em conceitos unicamente econômicos. Falso. Verdadeiro. Um verdadeiro e um falso. A professora queda com quem? Yo pienso también que es falso. É falsa. E é falsa, gente, por quê? Ah, sí. Solorato. Porque tem a preocupação com produtos sustentáveis. Isso. E a artesania também. Isso mesmo. Então, não são unicamente econômicos, é muito mais que a parte econômica, não? Va com a questão social, a questão ecológica, étnica, vai passar por essa de la artesania para poder dar valor a las coisas hechas manualmente. Então, não é unicamente. Se unicamente aqui
foi o que acabou com esta frase. E agora o Es que número... yo cambié, que yo he leído que dice así, ¿no? En el texto. En el, cadê? El comercio tradicional, en el que priman los criterios puramente económicos. Es que yo cambié comercio tradicional con comercio económico. Sim, e também... Comercio justo. E também porque puramente, unicamente, isso já foi levando a esta afirmação, não foi? Sem problema, João, está perdonado. Agora, o comércio justo beneficia as relações comerciais entre os países pobres e os ricos. Sí, es la idea. Uhum, es la idea. Entonces, verdadeiro. Perfeito. Es verdadeiro. Chicos, en este texto hay muchas palabras que básicamente ellas no eran adjetivos, pero fueron modificadas para torná-las adjetivos. Y este es el último contenido, así que hablo que será contenido cobrado en prueba, que son formaciones de adjetivos. Vamos aprender um pouquinho aqui. Formação de adjetivo é algo bem fácil. Vamos tomar palavras que não são de base de adjetivos, como por exemplo verbos, substantivos, advérbios, e vamos transformá-los em adjetivos. Só um ratito. Aqui. Aí vamos torná-los adjetivos, haciendo uma pequena modificação, solamente poniendo sufijo. Entonces, sufijos son las partes finales de palabras que vamos a añadir a estas otras clases de palabras para torná-las adjetivos. La professora hablando sin concepto es un poco difícil comprender, pero poniendo aquí en práctica, ahí va a quedar un poco mejor. Vamos en este cuadro aquí, que está en la página 57. Tenho palavras, por exemplo, sociable, palpable, notable. Essas palavras, em base, elas não eram adjetivos. Esta primeira aqui, social, é um substantivo. Palpar é um verbo. Notar também é um verbo. Pero quando añadimos este sufixo aqui, hable ou hables, transformamos em adjetivos. Então, vamos ter sociable, palpable, notable. Se querem escrever quem esteja com a forma impressa, podem pôr assim, que os adjetivos terminados em hable, eles vienen principalmente de verbos e a veces também de substantivos, pero principalmente verbos. Temos também aqui trimestral, casual, personal. Esses aqui, eles já vão ter uma relação assim mais de pertenência, quando utilizamos esse sufixo al ou ales. Então, trimestral. Trimestral é algo que pertenece ao trimestre. Quando hablar, por exemplo, bimestral, que pertenece ao bimestre. E se eu quero fazer um correspondente a ano, por exemplo, alguém consegue transformar utilizando esse sufixo? Anual. Anual. Perfeito. Então, ano, anual. Calça, casual. Persona, personal. Então, vamos pôr aqui que é algo relativo a pertenência. Agora, o seguinte. Temos infantil, juvenil, senil. Esses aqui vão ser, vão basar em referências. Por exemplo, referência infanto. Que é infanto? Algo jovem, criança, niño. Então, infantil. Juvenil viene de jovem. E senil? Maior. De maior, de senhor.
Podría añadir aquí también, por ejemplo, pastoril. Pastoril viene de qué? Pastor. De pastor. Entonces, essas palavras, esses adjetivos formados com il ou com iles, vão sempre ser formados de palavras que fazem referência a alguma coisa. Então, referência a um tempo de la vida, referência a uma profissão, referência a essas coisas de la vida. Agora, temos também terminações em osso, ossa, ossos, ossas. Por exemplo, generoso, generoso, famoso, ruidoso. Esses aqui, eles já passaram assim uma ideia de abundância. Então, coisas que são más, não? Generoso, é muito generoso. Famoso, é que tem muita fama. Ruidoso, tem muito ruido. Generoso, que tem muita generosidade. Então, sempre passamos esta ideia de abundância. Gente, só um ratito, é que a pila do micrófono está acabando. Deixa só cambiar aqui, só um ratito. Vou a parar de falar um pouquinho para cambiar. Agora sim, estão me escutando novamente? Sim. Alguns vão falar, profe, estava melhor sem escutar-te. Mira, então, palavras que fazem referências a coisas, a muita coisa, a abundância de coisas, vamos poner com estas terminações: osso, ossa, ossos, ossas. Vão a variar de substantivos a verbos. Podem utilizar tanto substantivos quanto verbos para ser estes adjetivos em osso, ossa. Agora, quando terminar com ico, ica, icos, icas, serão adjetivos formados principalmente por substantivos. Por exemplo, algo esférico vem de algo de esfera. Sociológico, de sociologia. Estético, esta a professora quedou buscando, pero não encontrei de onde vem estético, pero viene de algo Não é de estética, não? de estética, pero de estética também é adjetivo. Esse eu busquei, me quedei assim mirando, pero não encontrei de onde vem. Se alguém encontra, avisen la profe, que a profe não passa vergonha de la próxima vez. Depois, vamos buscar aqui. Quem encontre vai ganhar um caramelo de la profe quando volvermos presencialmente. De onde viene o adjetivo estético? Agora, temos adjetivos formados de ibo, iba, ibos, ibas. Por exemplo, eu tenho cautivo, afetivo, efetivo. Esses aqui, gente, eles vão a passar para nós noção de capacidades. Então, a pessoa que tem a capacidade de ser, passar um afeto, ou de cautivo, me olvidei a palavra, era a de cativar alguém. Então, esses aqui todos vão passar estas capacidades. Aí serão ibo, iba, ibos, ibas. Podemos formar também adjetivos com terminação ante ou antes. Esses aqui serão vindo também de capacidades. Só que essas capacidades aqui vendrão mais de verbos. Então, por exemplo, a capacidade de penetrar, penetrante. A capacidade de calçar, calçante. A capacidade de pensar, pensante. Os dois, então, serão capacidades, pero esse aqui mais capacidades formados a partir de um verbo. E por último, tenho aqui ente e entes. Vamos formar adjetivos que executam nações, vamos dizer assim. Por exemplo, a pessoa que executa a missão de obedecer é obediente. A pessoa que hace a ação de depender de outra pessoa é
dependiente. La persona que tiene ejecuta la acción de herir a alguien o algo hiriente. Entonces, esses aqui são vienen de ejercicios de alguna acción. Yo voy a añadir un otro sufijo que el libro no ha traído, pero yo tengo un poco de receio que pongan en la prueba. Entonces, apunten este también. Verbos terminados com sufijos. Deixa abrir texto porque a letra da professora queda feia aqui. Sufijos de dor. Entonces, terminación dor o terminación dora. Por ejemplo, la persona que viene a persona que organiza mucho, un organizador. O una persona que encubre otra, encubridor. Una persona que ahorra mucho el dinero, ahorrador. Una persona que encanta a las otras personas, ¿cómo sería este adjetivo? Encantador. 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 Entonces el libro olvidó de poner ese y creo que es uno de los más importantes, adjetivos terminados en dor. Ahora, piensa aqui com a profe, um organizador, um encobridor, um ahorrador, um encantador. Seria uma pessoa que está haciendo o quê? É ele? Executando na acción. Esto, la persona que executa, la persona agente. Entonces, esses adjetivos serão pessoas que estão ejecutando ou agentes de ação. Serão com esses adjetivos. Este aqui, sim, la base de pensar, essa parte mais conceitual, é mais aburrida, pero quando vamos trabalhando queda um conteúdo bem tranquilo. Aí vamos trabalhar um pouquinho que aí vai quedar bem mais alegre, bem mais fácil de hacerlos. Primeira coisa, nosso texto traz vários adjetivos com estas terminações. Eu dou presencialmente um caramelo, quando volvemos presencialmente, a quem encontrar primeiro 5 palavras, 5 adjetivos que têm alguma dessas terminações dentro deste texto que vimos agora há pouco. Então, vou poner aqui o texto outra vez. Quem encontrar primeiro, haga como aquele juego de stop. Quem encontrar 5 primeiro, habla stop e para e todos vão a parar para ver se a pessoa encontrou os 5. Empezou. Stop. João encontrou. Então, todos param para ver se João acertou. Não, era só um teste mesmo. Ah, és bromista? Aí, um adjetivo já para João. És um bromeador. Continuem. Eu encontrei 10. Stop. Tânia. Eu encontrei 5. Entonces, habla las tuyas, Tânia, para que eu confira. Responsable, sostenible, social. ¿Sociales? ¿Será que eles? Social. Sociales. Ah, sí. Viene de sócio. Consumidores, productores. Consumidores. Consumir. Sim, de consumir. Sim. Produtores. Encontraste. E produtores. Ganaste caramelo, Tânia. Le pago el caramelo quando vou ver presencialmente. Ou quando eu tenho que ir à escola. No me olvidaré. Vale, pode cobrar. Perfeito. E agora, vamos a outro exercício aqui. Los outros aí quedam com o prêmio de participação, de consolação. Um beso de la profe. Um prêmio bueno. Mira, gente, el próximo, ejercicio número 4,
Temos um quadro com alguns verbos. Deixa ver se tem verbos e tem substantivos. Então, vamos utilizá-los para completar estas frases. Creio que podemos fazer aqui juntos, que aí vamos ajudando um ao outro. Tenho reciclar, amar, adelgazar, mundo, desobedecer, independizar, recomendar, ofender, história, economia e odiar. Como vamos fazer este exercício? Vamos ler a frase e vamos tomar uma dessas palavras que complete melhor. Pero temos que transformá-la em um destes adjetivos para assim poder completar perfeitamente. Um exemplo, por exemplo, esta primeira, la dependiente que me atendió ayer era muy. Aí o livro tomou amar e la transformou em amable. Amable. Isso. Aí quedou. La dependiente que me atendió ayer era muy amable. Vamos tentar esta segunda. El niño no hacía caso a sus padres, no les obedecía. Entonces, era muy... Desobediente. Desobediente. Perfeito. Desobediente. Ahora, el número 3. Después de la revolución, este país se ha convertido en una república Independiente. Independiente. perfecto, independiente. Independiente. Ahora, el vidrio es un material Reciclável. reciclable. Perfeito. Reciclable. Ahora, como pesaba 1 quilo de más, Sofía está siguiendo una dieta. Para adelgazar. Aí, para adelgazar, vamos poner como um adjetivo. Adelgazando. Não. Isso, está indo em caminho, Vitor. Vamos ajudar Vitor. Adelgazar. Adelgazado? Não consigo. Adelgazar. Deu na dica. T. Que? Adelgazante. Sim. Isto. Entonces, una dieta adelgazante. Número 6. Esta crisis no afecta solo a unos cuantos países. Histórica. Quando hablamos assim, que não é solo um país, são quase todos os países. Referimos a algo? Econômica. Mundial. Mundial, isto. Entonces, mundial. É como pensar em la pandemia, não? Então, esta crise, esta pandemia é mundial. Mundial. Perfeito. Número 7. Disse que não sigue trabalhando aqui porque lhe parece um trabalho Odioso. Não. odioso. Perfeito, pode ser. Odioso. Odiable daria também? Odiable. Poderia, pero em outro contexto. Eu creio um trabalho odioso porque é algo em abundância, não? Muito odiado, de muito ódio. Agora, por exemplo, aquela é uma pessoa odiable. Aí, neste caso, sim. poderia, que é a pessoa que é passiva de ódio, não? Aí poderia ser odiable, sim. Agora, neste caso aqui, odioso. Sim, graças. Por nada. E agora, gente, creio que a última película deste diretor é a mais Recomendável. Recomendada. perfeito, recomendable. Ah, aqui a professora cometendo errores também. Aqui, recomendable. Ahora, lo que dijo fue insultante y por eso tengo derecho a pedirle que disculpe. Ofendioso. Ofendente. Ofendente. Casi isso. Mira, seria coisa dele verbo ofender. Deixa ver alguma dica. Ofendioso.
Quando é algo de capacidade. Ofendido, né? Pero seria ofendido. Aqui. Ofensivo? Ofensivo, isso. Lo que dijo fue insultante e ofensivo. Por isso tenho o direito a pedir-lhe que desculpe. Esse aqui já é Agora é português. igual de português, verdade. Eu estava aqui pensando em dar um exemplo de UFC, alguma coisa assim que a veces utilizam. Ele foi muito ofensivo que o outro, pero de repassar. Agora aqui, la caída del muro de Berlim es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Histórico. Perfeito. Histórico. Más importantes del siglo XX. E deveríamos comprarnos este frigorífico. Es más, y no estamos para muchos gastos. Econômico. Econômico. Perfeito, gente. Dudas hasta aqui? Não. Não? Vamos passar para outro. Vamos fazer mais 2 exercícios, aí vamos ouvir música. Mira, elige a opção correta. Eu tenho aqui que em el naufragio hubo pocos. Aí temos como opção supervivencia, sobrevivir ou supervivientes. 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 Es el único que es un adjetivo. Los otros dos es verbo y sustantivo. Ahora, estamos a 40 grados Celsius. Hace un día muy caloroso. Perfecto. Caliente, gente, vamos utilizar para coisas que podemos apalpar e sentir o calor. Por exemplo, esta leche está muy caliente, o cuando tiene una chica que está con fiebre, ¿no? Creo que tú está un poco caliente. Ahí sería este sentido. Ahora, cuando es sobre el día, vamos a hablar que es un día muy caloroso. Entonces, cuidado con esta idea. Apalpamos, caliente. No podemos apalpar, caloroso. Ahora, número 3. Ella solo se enfrentó a los ladrones. Es muy valiente, valor o valiosa. Valiente. Este aqui, la película Valiente ajuda a recordar del adjetivo. Ahora, siempre quiere ganar. Es muy Competitiva. competitiva. Y 5, tiene muy buena mano para solucionar los problemas domésticos. Es muy manual, mañoso, manaza. Esse é o mais difícil. Manoso? Manhoso. Manhoso. Porque manual seria o substantivo. Manaças, substantivo também. Manhoso é o único que é adjetivo. Então, manhoso. Perfeito. Agora, solo un ratito aquí. Ahora tenemos estos que tienen algunos aparatos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene hace mucho ruido, es ruidoso. Este otro aquí, que significa peligro. Vamos a formar un adjetivo para peligro. Peligroso. Peligroso. Y adjetivo para protege del sol. Es muy Protetivo. casi. Protetor. Quando passamos protetor, pero vamos utilizar, neste caso aqui é uma crema, não é? Que vai proteger do sol. La crema é feminina, então será protetora. Perfeito, é muito protetora. Agora, sobre el loro. Repite sempre lo mismo. É muito Repetitivo. es muy repetitivo, puede ser. El libro dio una segunda opción. El libro también puso como es muy aburrido. Sí, entonces, ¿es muy repetitivo o es muy aburrido? Ahora,
repele los insectos, es muy Repelente. repelente. Perfecto. Repelente. Ahora, una música que relaja es muy relajante. Y recibió una visita a la semana. Entonces, Semanal. esto, Semanal. semanal. Perfecto, gente. Felicitaciones. Van a ganar la música de premio. Chicos, voy a pasar la música que se llama Mi Verdad. Es una música de Maná, pero con dueto junto con Shakira. En esta música tendrán algunos de esos adjetivos formados con sufijos. Deja ver aqui quantos que creo que pueden encontrar. Intenta encontrar para mí 3. 3 está bueno. 3 adjetivos. Chicos, esta Vale. música voy a dejar en nuestra plataforma para quien quiera después entrenar un poquito. Y les recomiendo voy a dejar aquí también. Tiene acceso tanto quanto website, pero tiene como aplicativo. Se llama Lyrics Train. Creo que es esto en inglés. No, mi inglés no es tan bueno, pero es este aquí, Lyrics Training. Él tiene varias músicas y de español, creo que solo no tanto como inglés, pero en español hay mucha música ali. Y tiene los grados de principiante, de intermedio, avançado e experto. Principiante é solamente para ir cantando como um karaokê e depois ele dá a nota ao fim. Em intermédio, además de cantar, ele vai dando para que tu pueda completar e vas apretando assim e tenha um tempo específico para completar. El avançado tu tienes que escrever. Então, é um juego que tu tienes que escuchar la lengua y al mismo tiempo ir entrenando. Les recomiendo mucho, es muy divertido. Ahí van también entrenando esta canción de Mi Verdad, de Maná y Shakira, y después van poniendo las puntuaciones que conseguir, que ahí vamos a competir en nuestro grupo para ver quién consigue más puntuación. Así que termine nuestra clase, voy a dejar en la plataforma este aquí para que puedan o bajar en el teléfono o hacer en website. Entonces, recomiendo, es bueno para entrenar la lengua. Chicos, ¿alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, reclamación? No, profe. ¿No? Entonces, Profe, sí, en día Levi. 30, la profe nos mandó un email para enviar una cosa. Yo no sé lo que es para enviar. Les Lo que envié un es. email, día 30. El proyecto El final. projeto ¿Qué final. proyecto Es es? porque yo terminé, por eso ella mandó y envió en nuestro grupo. Ah, Sí. Em grupo de de... conversação, profe, ela Ah, enviada. es de Edilene. Entonces, esto yo no estoy enterada, Levi, sobre esto de Edilene. Es porque la película que ella nos envió es mi película de mi proyecto y ella decidió compartir con nosotros. Eso. Entonces es eso, Levi, que Mas compartió. el tema, ¿cuál es el tema? Como yo estoy É confundido. livre o projeto final, o tema. Sí, pero fue una coincidencia. Sí, fue coincidencia que ahí había elegido. Ella me dijo sobre esa película y me preguntó si se podría pasar para todos los alumnos. Sí. Y yo elegí esa película porque ella dijo que fue su película favorita. predileta. Sí. Favorita, sí. Hasta Tania. El cartero de Pablo Neruda. Sí, yo estaba preguntando a los otros profes si tienen el libro, pero
Solo Assim, mismo de pero Dilene. eu he terminado e a película é diferente de livro. Es una otra versión. Aquel de los países que la señora había enviado es de la prueba oral, ¿no? No, no es del proyecto final, ¿no? Sim, é de projeto, Aquel né, es de profa? proyecto. Ah, entonces Que aquel tema ya es de proyecto final. sí, Não que tem tema em projeto. É del livre. proyecto final cada uno fue eligiendo. Por ejemplo, Tania eligió del cartero y el poeta. Voy por mi memoria. María eligió hablar un poquito del Día de los Muertos y de la película Coco. Se não me recuerdo, se não me engano, tu, Levi, has elegido um país para falar. Não sei se Sí, era sí. Espanha ou se Ese era sin duda. México. Sí, es de España, la Isso. cultura. Então, esse aí é o projeto final. Agora, de la prueba oral, lo que eu he pedido assim, que eligiera alguno de estos temas que trabalharam em la classe de conversação com Edilene, solo hablar um pouquito acerca del tema. Por exemplo, se eu for elegir uno, eu, Rosângela, eu hablaria um pouquito sobre o falsos cognatos, que é muito divertido, ou hablaria sobre Covid, que é um tema que tiene mucho material para hablar. Entonces, solo hablar un poquito acerca, que aprendió tal cosa en la clase, por qué este tema es importante, cosas si bien solo para analizar cómo están hablando mismo. Cosa que yo ya estoy haciendo el día a día en las clases, estoy viendo que están cada vez mejores, pero para formalizar, para que yo tenga alguna cosa para comprobar después si alguien pregunta assim, por que esta nota para sus alumnos? Aí eu tenho como formalizar, falar, sacaram esta nota porque apresentou tal coisa, não cometeram nenhum erro, hablaram com fluência. Aí isso que tenho para comprovar lo que foi hecho em classe. O projeto final é para ser o dia 30 de abril. Mira, la prueba oral eu marquei para dia 19. Agora, o projeto final, eu vou perguntar para Edilene se ella dio La alguma fecha. La profe Dilene envió en los grupos de conversación que es para enviar hasta el día 30 del 4. Isso, que ella va a hacer una mirada para ver cómo están los contenidos. Ella me habló también que quiere marcar cada uno un día para hacer una pré-apresentación para ella. Pero el final mismo, sí, de la banca con los profesores, aún está siendo decidido la fecha. Pero isso aí já é com de Edilene. De dia 30 é que ella va a hacer este repaso con vosotros. ¿Vale? Vale. Vale, profa. Chicos, jueves próximo, quinta-feira, vamos ter classe em vivo também aqui juntos, só para cerrar o conteúdo, porque próxima semana já se empezarão as semanas de prueba, não? Então, próxima classe vou finalizar o conteúdo aqui juntos. Depois, o martes será repasso para jueves próximo ter redação e a prueba escrita. Então, ¿Y la prueba oral es qué día? La prueba oral é o outro martes de la outra semana. Se não me engano, da dia 20, não é? Deixa só conferir aqui no calendário. Dia 20. Então, Vale. dia 13 próximo é repasso de conteúdo. Dia 15 vai ser redação e poema escrita às 12 no mesmo dia. E depois, dia 19, nossa prueba oral. Aí, tentem não deixar a professora sola próximo jueves aqui. Estarei esperando em este horário, en este local, para cerrarmos o conteúdo para nossas pruebas, ¿vale? Então, buen descanso a todos e agora vuelvan próximo jueves. Hasta jueves, besos. Hasta, profa. Beijos. Hasta. Hasta, profa. Jueves, Hasta profe. luego, besos. Hasta, profa, até luego. Hasta luego. Então, Hasta, besos.